Gente, é o seguinte, o nosso repórter Luiz Henrique Casoni foi às ruas fazer um teste com as pessoas e saber o que elas imaginam só pela voz. Qual será a percepção delas? Será que condiz com a realidade? Vamos acompanhar. Olha, Fábio, a gente sabe que a voz diz muito sobre uma pessoa. E a gente está aprendendo mesmo bastante nessa noite com a fonoaudióloga que está com você aí no estúdio. A voz transmite expressão, emoção. A gente sabe quando alguém está triste, está feliz, está contente, baixo astral, brava. Bom, a gente veio aqui para as ruas hoje para fazer o teste e saber o que as pessoas imaginam de alguém só pela voz. Vamos conferir? Você acredita que a voz transmite um pouco de emoção, de expressão? Sim, com certeza. Quando você está nervoso ou quando você está querendo chorar, a sua voz sempre muda. Acho que a entonação ela é muito importante para você ressaltar as coisas que você quer enfatizar na frase, né? Então, Como um político, por exemplo. Exato. Cara, a voz depende da tonalidade da sua voz, ela transmite paz, ela transmite energia, transmite raiva, transmite emoções. Bom, a gente está fazendo um teste aqui com as pessoas. Topa fazer o teste com a gente? Claro. Bom, vou pedir para você colocar o fone aqui. Eu vou colocar uma voz para você ouvir sem ver a imagem. Você vai me dizer se é uma pessoa mais nova ou se é uma pessoa mais velha, tá bom? Tá bom. Vou soltar aqui. Tá ouvindo? O que essa voz transmite para você? Uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova? Criança. Voz de criança. Isso. Sim, eu amo cantar. Minha vida é cantar. Tá no sangue já, né? Uma conversa mais leve, assim, com um fundo de esperança. Eu simplesmente sou um pianista que perdi as mãos pro piano. Para você, uma pessoa mais nova? Para mim parece um idoso. Então é uma honra ter esse reconhecimento, sem dúvida alguma. O jeito como ele fala, não, a voz em si, ela é uma voz mais grave, mas ele faz umas paradas, tem algumas palavras que acho que uma pessoa mais nova não falaria, alguns sons, algumas coisas assim. Eu sou mulher dele, eu sou mulher perfeita pra ele. Tá brava, eles estão numa briga. Eu faço tudo que ele gosta. A pessoa tá demonstrando pânico. Sabe, a gente é feliz, a gente passa boa tarde, boa noite, como é que tá? E aí, dona Maria, e aí, seu Jornal, sabe? Alegria, sim. Tá passando alegria na voz. Alegria na voz. Falar com vocês, ter o amor de Deus e caminhar. Eu gosto dessa cerimônia de pegar o buquê, só que eu acho maneiro. É uma, acho que é entre 20 e 30 anos, carioca. Ela esqueceu tudo que a gente passou junto. Eu acho que não vou conseguir viver sem ela, não. Mas você acha que ela tá transmitindo um pouco de tristeza? Sim, possível. Pode ser tristeza. Ai, que barato, ó. Conversar aqui com a Ana Lúcia, fonoaudióloga, tudo bem? Tudo Seja bem, bem-vinda Fábio, ao nosso programa. Ó, Obrigada. você sabe que eu sou radialista, trabalho todos os dias no rádio, e é engraçado que as pessoas, elas ficam imaginando como a gente é. E depois que conhece a gente, fala, nossa, você é tão diferente, né, do rádio. Por que isso acontece, hein? Porque, na verdade, através da voz, as pessoas vão construindo uma imagem do falante. Eu estava observando aí a pesquisa que vocês fizeram. Normalmente, a gente até, quando dou aulas para falar sobre essa questão da voz, eu não uso a mensagem verbal, eu gravo as pessoas falando os números até 10, porque daí a gente elimina o fator mensagem verbal e fica só com a voz, exatamente. E aí eu achei interessante quando a pessoa caracterizou a voz do idoso, do jovem, a voz ela envelhece também, né? Existe uma questão chamada presbifonia, a voz vai envelhecendo com o tempo. E a forma como a pessoa fala revela uma série de questões a respeito da sua própria personalidade, né? A voz é a alma da pessoa, né? Aquilo que mostra quem você é de verdade. É arriscado eu perguntar o que você achou da minha voz? A sua voz? Não, de forma alguma. A sua voz é uma voz firme, uma voz bastante... que transmite naturalidade, segurança. É uma voz que te representa. Olha só, que bacana, hein? Isso quer dizer saudável. Agora,
por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades, por exemplo, para falar em público, como é o meu caso, por exemplo, eu tenho facilidade, mas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de lidar, né, de falar em público, ou numa entrevista, pelo tom da voz, dá para a gente identificar que a pessoa está nervosa ou que ela está calma? A voz, ela sempre transmite uma emoção daquele momento. Tá. Existem alguns recursos que as pessoas podem utilizar para, digamos, tentar amenizar essa situação de estresse. Então, numa entrevista de emprego, por exemplo, se a pessoa falar com a boca muito fechada, assim, se movimentar muito, dá a impressão de uma pessoa insegura. Tá. Ao mesmo tempo que se a pessoa fala com uma articulação exagerada, mostra uma fraqueza de caráter que não... Né? Então, tem algumas questões, algumas variáveis que precisam ser cuidadas para que não se cometam gafes ou que não se mostre de uma forma que você realmente não é. Agora, tem como a gente treinar a voz? Sim, lógico. E qual seria, por exemplo, um dos objetivos bacanas que a gente poderia treinar a nossa voz? Então, uma das questões importantes em relação à voz é trabalhar a projeção de voz, né? Às vezes a gente fala, fulano fala muito para dentro, não entendo nada que ele fala. E realmente, tem pessoas que têm uma ressonância mais baixa, a voz está mais presa na garganta. A saúde vocal, ela quer dizer que você tem que ter uma ressonância equilibrada, nariz, boca e laringe, né? As três caixas de ressonância adequadas. Tá. Uma coisa que eu queria perguntar também existem também os vilões da voz, né? Sim, vários. O que seria, assim, a água gelada seria um deles? Então, as pessoas falam muito sobre água gelada, sorvete. Todos os líquidos ou sólidos, tanto em temperatura muito baixa ou muito alta, porque às vezes não se fala do quente, mas o quente também é prejudicial, devem sempre ser climatizados na boca antes de engolir. Então, você está bebendo uma água muito gelada, aguarda uns segundos na boca para que aquele líquido, né, se adeque um pouco mais à temperatura do corpo e aí engole. A mesma coisa acontece com o café, um chá muito quente. Da mesma forma, é necessário climatizar um pouquinho na boca antes de engolir. Então, eu falei do gelado. No caso do quente, qual dos dois é o mais vilão? É o mais gelado ou o mais quente? O gelado. O gelado é o mais vilão. Porque as pessoas têm uma tendência a engolir mais rapidamente, né? O quente queima a língua, então... Aí a pessoa não engole. Um pouco mais. Ó, tem muita gente fazendo pergunta aqui. Eu vou tentar selecionar algumas aqui. Só que tem uma muito gracinha aqui. Deixa eu ver se a pessoa escreveu. É Diana, de Presidente Epitácio, São Paulo. Ela diz o seguinte: aliás, estive na cidade de Presidente Epitácio há muitos anos atrás. É quente pra chula. Olá, Fábio, eu te acompanho sempre. Parabéns pelo programa. Não perco um. Eu sinto falta de você cantar. Ó, um beijo para você, tá bom? Eu tô tentando, né, assim a gente agendar agora, Lucilene. Final de ano vai ser meio difícil, mas a gente vai voltar a fazer as canções aqui no programa. É bem bacana também. Ó, tem uma pessoa que mandou aqui uma pergunta, sabia que você vinha, e o pessoal já separou aqui. O pessoal pode fazer, inclusive, através do nosso site. Amanda Ruiz, de Guaranhuns, Pernambuco. Olha que legal. Ela pergunta assim: doutora, eu sempre que faço as refeições, a minha voz fica muito fraca. Olha que interessante. Eu tenho grandes dificuldades, por exemplo, para falar. Depois de algum tempo, a voz volta ao normal, mas eu acho muito estranho. Isso é normal? Tem que procurar um médico? Tem que procurar um médico. Por quê? A questão da refeição, ela pode estar ligada a um processo de refluxo gastroesofágico. Tá? O refluxo, assim, poucas pessoas sabem, mas ele está intimamente ligado à disfonia. Por quê? Porque a pessoa come, aumenta a produção de suco gástrico, aquela acidez faz com que suba um gás, e esse gás, para que o organismo se proteja dessa agressão ácida, ele aumenta o pigarro. Tá. Aumenta o pigarro, a tendência é que as pessoas façam... O pigarrear não pode? Não. Porque o pigarrear nada mais é do que uma trombada aí na prega vocal. Tá? E, em geral, a gente observa uma voz mais rouca por causa do edema causado pelo aumento do muco, do pigarro. Tá. A minha produtora aqui, ela vai ficar louca da vida, mas eu vou fazer mais uma perguntinha. Olha só, rapidinho, um exercício bom para melhorar a voz. É Jorge Seric, de Santarém, no Pará. Existem vários exercícios
para melhorar a voz. Depende muito da condição da voz, porque a voz ela tem características. Pode ser mais rouca, mais soprosa, pastosa, pode ser áspera. A voz ela tem uma série de características. Em geral, vamos dizer assim, o básico do básico, quando as pessoas, por exemplo, falam em ambientes muito ruidosos e tendem a ficar mais roucas. Então, foi num ambiente que tinha, num show, por exemplo, né, conversou durante esse período, ficou com a voz mais rouca. O que a gente normalmente recomenda em consultório é que se faça as vibrações de fricativos, o zzz, o v, o zzz, que ajuda a reduzir o edema. Relaxa. Isso. Obrigado pela sua presença, papo agradeço. gostoso, viu? Eu que sou apaixonado pela voz, né? Nossa, mais ainda. Obrigado, viu, por ter vindo, Eu que tá certo? agradeço.